Sentar nesse instante. Queria dar boas-vindas, você que está aqui na Igreja do Redentor, nos visitando, dar boas-vindas. Você que é membro dessa igreja também, está conosco. Se você está aqui pela primeira vez, eu queria dizer que é um privilégio enorme receber a sua visita aqui e que a nossa igreja tem um presente para você. Então não vá embora sem passar ali na conexão e retirar um presente que nós temos, que é uma forma da gente expressar a nossa gratidão, a nossa alegria por você estar cultuando ao Senhor conosco aqui nessa noite. Nós estamos já há alguns meses expondo o livro de Atos dos Apóstolos. Estamos já no capítulo 13, assim como na semana passada nós caminhamos até o versículo 26, hoje nós daremos continuidade. E para essa série de mensagens nós temos como tema a Igreja em Movimento. Uma série de mensagens baseada na história, no surgimento da Igreja de Cristo. E estamos chegando já em um momento onde o apóstolo Paulo, ele inicia o seu ministério, ele já está desenvolvendo o seu ministério, e a pregação do Evangelho tem alcançado muitas pessoas. Eu queria convidar você a abrir no capítulo 13, nós vamos começar do versículo 26 até o versículo 37, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 26 até o 37. O texto vai ser projetado, infelizmente, hoje só desse lado. Nós tivemos algumas semanas problema na TV desse lado. Essa semana o problema mudou de lado. Aparentemente é só um problema num adaptador, no cabo. Espero que semana que vem esteja tudo resolvido. Mas se você não está com a sua Bíblia impressa ou no seu dispositivo aí eletrônico, no seu smartphone, você pode acompanhar a leitura que será feita através da TV. Nós lemos na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 26 ao 37, a palavra de Deus diz assim: Irmãos, descendência de Abraão, e todos vocês que temem a Deus, a nós foi enviada a palavra dessa salvação, pois os moradores e as autoridades de Jerusalém, não conhecendo Jesus nem as palavras dos profetas, que são lidas por todos os sábados, cumpriram as profecias quando condenaram Jesus. E embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou entre os mortos, e durante muitos dias ele foi visto pelos que tinham acompanhado da Galileia para Jerusalém, os quais agora são suas testemunhas diante do povo. E nós anunciamos a vocês o que o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo número 2. Você é meu filho, hoje eu gerei você. E quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção, Deus o expressou dessa maneira: cumprirei a favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque tendo Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Vamos orar mais uma vez? Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida. Que o Senhor abra nossos corações e mentes para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa, que o Espírito possa nos ajudar. Que possamos estar inteiros para compreender aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que foi lida aqui. Que o Senhor nos conduza nesse momento onde o Senhor está falando conosco. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Imagina um grande enredo sendo tecido ao longo de séculos. Cada geração contribui com um fio desse enredo. Mas a trama completa só vai ser revelada no final. Foi assim na história da redenção. Deus vinha, geração após geração,
preparando o cenário para o momento em que todas as promessas se encontrariam em um único ponto. E esse único ponto é Cristo. É interessante que na abertura desse culto, a irmã Renata lê um salmo que fala exatamente sobre a promessa. A promessa feita sobre o que de fato estava acontecendo ali. Um salmo que fala sobre a fidelidade de Deus através da vida de Davi, que tinha como um objetivo final o reinado verdadeiro. Tinha como objetivo final o ponto alto, central da história da redenção, que é Cristo. O texto que nós lemos é do apóstolo Paulo na sinagoga, lá na Antioquia da Pisídia. Ele, primeiramente, nesse mesmo sermão, como nós vimos na semana passada, entre os versículos 16 e 25, ele revisita toda a história de Israel. E nesse momento ele chega ao ponto alto, ao clímax do seu sermão. Ele mostra que Deus, o mesmo Deus que agiu no passado, escolhendo, libertando, suportando e conduzindo o seu povo, como nós vimos na semana passada, ele finalmente cumpre as suas promessas, enviando o Salvador. O versículo 26 é um divisor de águas. Quando o apóstolo Paulo afirma: a nós foi enviada a palavra desta salvação. É como se o apóstolo Paulo dissesse: tudo que vocês ouviram sobre Abraão, Moisés, Davi, apontava para esse momento. É como se o apóstolo Paulo falasse: a promessa feita aos nossos pais não está mais pendente. Ela se cumpriu. O Salvador já veio. Paulo quer que a sinagoga entenda que o evangelho não é algo novo, mas é a realização do antigo plano de Deus prometido aos seus pais. O Deus da história, agora, ele se revela em Cristo. O sermão do apóstolo Paulo é um sermão sobre continuidade e sobre cumprimento. O evangelho não rompe com o Antigo Testamento, ele conclui o Antigo Testamento. A cruz, o apóstolo Paulo em seu sermão mostra, não só para aqueles ouvintes, mas para nós também, que a cruz não é um erro trágico, mas é a execução perfeita do plano eterno de Deus. E o apóstolo Paulo fala também que a ressurreição não é uma lenda, mas é a confirmação pública da fidelidade divina. A partir desse ponto, Paulo mostra três grandes verdades. A primeira delas é que a promessa feita se cumpre. A segunda é que a cruz é o plano de Deus se cumprindo. E terceiro, a ressurreição é o selo dessa promessa. Esses três movimentos, a promessa se cumprindo, a cruz como plano de Deus para esse cumprimento e a ressurreição como selo da promessa, formam o coração da pregação apostólica. Uma exposição de fidelidade, da fidelidade de Deus revelada em Cristo Jesus. Mas a pergunta que paira sobre o texto é a mesma que nós precisamos fazer hoje. Se Deus cumpriu as suas promessas na cruz e na ressurreição, por que eu e você ainda duvidamos de sua fidelidade em nossas próprias histórias? Repito, se Deus cumpriu as suas promessas na cruz e na ressurreição, por que eu e você ainda duvidamos da fidelidade de Deus em nossas próprias histórias? Por isso eu gostaria de olhar com você, para o primeiro ponto desse sermão, onde nós podemos observar no versículo 26 e 27, que a promessa feita agora se cumpre. Paulo começa a segunda parte do seu sermão, que é esse texto que nós lemos. Antes ele conta a história do povo de Israel, e ele começa essa segunda parte, que é esse trecho a partir do versículo 26 até o 37. Ele começa a segunda parte do seu sermão com um anúncio, dizendo: a promessa de Deus chegou, a espera
terminou. O que os patriarcas ansiavam, o que os profetas previram, o que as gerações aguardavam, agora se cumpre. E é interessante que o apóstolo Paulo ele se dirige à plateia com ternura, com inclusão, porque ele fala: irmãos, filhos de Abraão, e também vocês que temem a Deus, que não são de descendência judaica. Demonstrando aqui um coração pastoral do apóstolo Paulo. Ele se dirige não somente aos judeus, mas também aos gentios que receberam o evangelho. Aqueles gentios que temem a Deus e frequentavam a sinagoga, demonstrando que o evangelho é para todo tipo de pessoa. É o mesmo Deus da história abrindo os braços para um novo povo. Mas o apóstolo Paulo também apresenta uma tragédia espiritual. Os que mais conheciam as Escrituras foram os que menos reconheceram o Messias. Ele diz que eles não reconheceram a Jesus nem as palavras dos profetas. E é interessante porque, paradoxalmente, esses mesmos que não creram, cumpriram a palavra de Deus quando condenaram Jesus. O pastor Tony Merida chama isso de a ironia dolorosa da incredulidade religiosa. Eles conheciam a palavra de Deus, mas não reconheceram o Deus da palavra. Os líderes de Jerusalém liam as profecias todos os sábados. Mas esses mesmos que liam todos os sábados não perceberam que aquele sobre quem liam estava entre eles. Eles se tornaram personagens e voluntários da própria Escritura que eles recitavam. Eles cumpriram as profecias sem compreendê-las. Sabe por que isso é interessante? É interessante porque essa é uma advertência necessária também à igreja de hoje. Podemos ser profundamente religiosos e ainda assim espiritualmente cegos. Podemos citar textos bíblicos, decorar textos bíblicos e mesmo assim perder o Cristo da Escritura. O perigo da religiosidade vazia do Evangelho é transformar a palavra de Deus em rotina. Quantas vezes eu e você participamos do culto, ouvimos sermões, cantamos sobre a cruz, mas não deixamos que Cristo, o Cristo ressurreto, confronte o nosso coração. Podemos estar tão acostumados à forma, o costume de simplesmente nos reunirmos numa celebração como essa, mas ao mesmo tempo deixamos de ouvir, nos esquecemos de ouvir a voz do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo: vocês esperavam um Salvador, ele veio, mas muitos não reconheceram. É isso que transforma esse texto em um apelo. Mostra que o Evangelho exige mais do que informação, existe reconhecimento. Não basta saber que Deus cumpre promessas. É necessário ver Cristo como cumprimento de todas essas promessas. Tim Keller ele comenta algo semelhante sobre o Evangelho. Ele diz que a incredulidade não é falta de informação, mas resistência do coração àquilo que Deus revela. Repetindo, a incredulidade não é falta de informação, mas resistência do coração àquilo que Deus revela. Por vezes nós nos equivocamos. Achamos que o processo de conversão se dá em um debate de ideias, que falta informação. Mas por vezes nós vemos pessoas como aqueles que rejeitaram Jesus, que eram cheios de informação, mas não tiveram os seus corações transformados. Não se renderam à revelação de Deus. Esse texto nos mostra que a incredulidade não se revela só no ceticismo,
mas também uma religiosidade vazia de piedade. E às vezes encharcada de moralismo. Esse texto nos mostra que a verdadeira fé ela é encarnacional. Aqueles que rejeitaram a Jesus não o rejeitaram por falta de dado, por falta de informação, mas por muito orgulho. Não é à toa que Deus trata com tanta severidade esse pecado, o pecado do orgulho, a ponto dele se opor aos orgulhosos. Aqueles homens queriam um Messias moldados à sua própria expectativa, um libertador político, não um cordeiro sofredor. E é aqui que esse texto nos alcança. Toda vez que tentamos adaptar Jesus às nossas agendas, nós repetimos os mesmos erros daqueles homens, a quem Paulo adverte. A verdadeira fé começa quando paramos de projetar em Deus um Messias à nossa imagem e semelhança e passamos a adorar o Messias que o próprio Deus enviou. Então Paulo abre o ponto central do seu sermão com esse contraste. Os religiosos cumpriram as Escrituras, mas perderam Cristo. Agora ele nos convida a olhar para a cruz, o lugar onde essa ironia se torna redenção. O plano de Deus se cumprindo por meio da incredulidade humana. Olha só. E a gente avança para o verso 28, onde nós encontramos o segundo ponto que eu gostaria de destacar com vocês. A cruz, o plano de Deus se cumprindo. Paulo segue avançando no relato e ele chega no ponto mais doloroso, a cruz. Mas diferente do olhar humano, ele não apresenta a cruz como uma tragédia a ser lamentada. Mas ele apresenta a cruz como uma execução perfeita do plano eterno de Deus. Observe novamente o verbo que domina esse trecho do verso 28 e 29. Ele fala, cumpriram. Os homens agiram movidos por ódio, por injustiça, mas sem perceber, eles estavam cumprindo a Escritura Sagrada. A cruz, aos olhos humanos, é a derrota do justo, mas aos olhos de Deus é o triunfo da graça. O apóstolo Paulo não descreve a crucificação como um acidente divino, mas como a concretização dos propósitos divinos. Nada na morte de Cristo foi um improviso. O sofrimento não pegou Deus de surpresa. Estava previsto, planejado e prometido. Cristo, o servo sofredor. O profeta Isaías já tinha dito isso lá em Isaías 53, versículo 10. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer por amor a nós. O próprio Jesus afirmou, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, lá em Lucas 24, 7. Ou seja, a cruz estava no centro da história antes que ela começasse. Paulo não só avisa o papel da humanidade de forma nenhuma. Os líderes pediram a morte de Jesus, Pilatos consentiu e os soldados crucificaram, mas ao mesmo tempo ele mostra que nenhum desses fatos saiu do controle soberano de Deus. Os homens foram responsáveis, mas Deus foi o autor do enredo. Permita-me citar mais uma vez Tim Keller, quando ele diz: a cruz é o ponto onde o pior mal humano e o maior amor divino se encontram sem se anularem. Repito, a cruz é o ponto onde o pior mal humano e o maior amor divino se encontram sem se anularem. A injustiça humana não anulou o amor de Deus. Na verdade, foi o palco onde o amor de Deus brilhou com mais força. Enquanto os homens tramavam a morte do filho, o Pai planejava a salvação de nós, que fomos adotados também como seus filhos.
e nos tornamos co-herdeiros com Cristo. A cruz redefine a nossa visão de sofrimento, de controle. Se até o pior mal da história, que foi o mal cometido contra o nosso Senhor Jesus Cristo, a crucificação do Filho de Deus, aconteceu dentro do plano soberano do Pai, então nenhum sofrimento nosso está fora desse mesmo controle. Isso também nos mostra que em Cristo nós temos um sacerdote que se compadece de todos os nossos sofrimentos, de todas as nossas dores. O Calvário prova que Deus Ele não simplesmente permitiu o mal, mas Ele transformou aquela injustiça em parte do seu plano redentor. Você já percebeu que a cruz é o maior testemunho de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle? Naquele dia os discípulos fugiram, o céu escureceu, o corpo foi sepultado, parecia o fim, mas para Deus era o começo da restauração. Uma fé madura reconhece isso. A cruz não é o ponto final da história, mas é o ponto de virada na história. Mostrando para nós que a salvação não brota da ausência de dor, mas ela brota de uma dor redimida. O túmulo que os homens lacraram ali e puseram o corpo de Jesus e lacraram, Deus transformou em portas abertas. Assim, quando Paulo menciona o madeiro e o sepultamento, ele está mostrando que Deus escreveu a linha mais brilhante, mais linda da sua fidelidade, no momento mais escuro da humanidade. A cruz é a prova eterna de que o amor de Deus não é apenas declarado, ele é demonstrado, ele é planejado e ele se cumpriu. E o túmulo que Paulo cita prepara o terreno para o próximo movimento. Se a cruz mostra o amor planejado, a ressurreição nos mostra o amor comprovado. Por isso, eu gostaria de destacar com vocês esse terceiro aspecto do sermão de Paulo: a ressurreição, o selo da promessa. Voltemos ao versículo 30. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. O mais do versículo 30 é uma das viradas mais poderosas da história de redenção. Tudo parecia terminado. O Filho de Deus havia sido executado, o corpo colocado em um túmulo, o céu escurecido, mas Deus o ressuscitou. Essas 4 palavras mudam tudo. Mas Deus o ressuscitou. Elas transformam aquela tragédia em triunfo, o desespero em esperança, o fim em começo. A ressurreição é o selo da fidelidade divina, a prova final de que Deus cumpre tudo aquilo que Ele promete. Tony Merida, comentando esse texto, diz: se a cruz é o clímax do amor de Deus, a ressurreição é o clímax do poder de Deus. Ambas são inseparáveis. O amor que se entregou é o mesmo poder que venceu. Paulo apresenta 3 linhas de evidência da ressurreição: histórica, bíblica e teológica. Todas elas estão entrelaçadas para mostrar que a fé cristã está enraizada em fatos, não em sentimentos. Primeiro, ele traz uma evidência histórica: as testemunhas oculares.
quando ele diz, foi visto por muitos dias pelos que com ele subiram da Galileia a Jerusalém. O apóstolo Paulo, ele começa pelo fato. Jesus ressuscitado foi visto. Não por uma pessoa isolada, não por uma visão extraordinária, mas por um grupo de discípulos que conviveram com Jesus após a sua ressurreição. Eles comeram com Jesus, eles tocaram em Jesus, eles ouviram a sua voz. E essas testemunhas, agora apóstolos, anunciaram o que viram e estiveram dispostas, inclusive, a morrer por essa verdade. A ressurreição de Jesus não nasce de uma imaginação coletiva, mas de um encontro real, com pessoas reais. O túmulo vazio foi o início de uma nova criação. A fé cristã, ela também é racional. Mas apesar de ser racional, ela não é fria. Ela é histórica, ela é viva. Nós não cremos em uma ideia bonita, simplesmente. Nós cremos em um fato poderoso. O Cristo ressurreto não é um mero símbolo. Ele é uma pessoa, ele está vivo. E o apóstolo Paulo, ele avança e ele traz uma evidência bíblica. Ele diz que a ressurreição é o cumprimento da Escritura. Paulo cita 3 textos do Antigo Testamento, o Salmo 2, Isaías 55 e o Salmo 16. E mostra cada um deles, como cada um desses textos apontava para a ressurreição de Jesus. No Salmo 2, 7, ele diz, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Essa não é uma declaração sobre o nascimento de Jesus, mas uma declaração sobre a entronização de Jesus como rei. A ressurreição é o momento que o Pai declara publicamente como o Filho foi exaltado. O hoje do Salmo 2 é o dia em que a morte foi vencida através da ressurreição. É isso que o apóstolo Paulo fala para nós. Depois ele cita Isaías 55, 3, quando ele diz, porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. As promessas da aliança davídica, um trono eterno, um reino incorruptível. Tudo isso só poderiam se cumprir através de alguém que não poderia ser vencido pela morte. A ressurreição é a confirmação de que Jesus, ele é o herdeiro eterno de Davi, como nós lemos na abertura desse culto. Depois ele cita o Salmo 16, 10, quando ele diz que não permitirás que o teu santo veja a corrupção. E por que ele está falando isso? Porque Davi morreu e o seu corpo se decompôs. Mas o santo de Deus, Cristo Jesus, não viu corrupção. Ele saiu do túmulo intacto, vitorioso e glorificado. E essas 3 citações do apóstolo Paulo, esses 3 textos do Antigo Testamento, elas não são aleatórias. Paulo está dizendo, a ressurreição não foi um improviso de Deus, diante de uma tragédia incontrolável, mas o cumprimento daquilo que ele mesmo havia prometido séculos antes. Quantas vezes nós duvidamos da fidelidade de Deus, porque olhamos apenas para o momento que nós estamos vivendo. Mas a ressurreição prova que Deus cumpre a sua palavra, ainda que demore séculos. Deus não esquece das suas promessas. Ele ressuscita no tempo certo. E Paulo, no final, após mostrar essas 2 evidências, ele mostra uma terceira evidência teológica, mostrando que Davi apontava para Cristo. Davi serviu ao propósito de Deus em sua geração. Adormeceu e viu a corrupção, mas aquele quem Deus ressuscitou não viu a corrupção. Paulo encerra a sua argumentação com esse contraste.
Davi foi um servo fiel, mas mortal. Cristo é o rei eterno e incorruptível. Davi serviu a sua geração, mas Cristo serve a todas as gerações. O reinado de Davi terminou em um túmulo, mas o reinado de Cristo começou em um túmulo, só que esse vazio. A diferença entre Davi e Cristo é a diferença entre a esperança temporária e a esperança eterna. Todos os sacrifícios do templo apontavam para um sacrifício definitivo. Todas as promessas do Antigo Testamento convergem em Jesus. E o que isso significa para mim e para você hoje? Isso nos mostra que todo sistema humano, por mais grandioso que ele pareça, tem um prazo de validade. Impérios caem, economias mudam, ideologias se contradizem, líderes, por mais relevantes que sejam, em algum momento serão esquecidos. Mas o reinado de Cristo, o reino de Cristo, não tem data de expiração, não tem data de validade. A ressurreição é o lembrete de que todas as esperanças humanas, elas são perecíveis. Enquanto a esperança que o Evangelho nos dá, ela é incorruptível. Grande parte da nossa ansiedade, das ansiedades que nós enfrentamos, nasce dessa inversão. Nós esperamos demais daquilo que nunca prometeu nos salvar. Depositamos um tipo de fé messiânica em sistemas, partidos, governos, em causas, esperando que a política, a ciência ou o progresso resolvam aquilo que apenas o Evangelho pode redimir. E quando essas esperanças terrenas falham, porque elas sempre falham, o coração se torna cínico, se torna exausto. A alma que deveria repousar na fidelidade de Deus se torna refém de ciclos de medo e também de euforia equivocada. A ressurreição muda o modo como nós esperamos. O cristão não vive debaixo da incerteza, mas debaixo da vitória já conquistada por Cristo na cruz. O poder que ressuscitou Cristo é o mesmo que atua em nós hoje. Isso significa que a esperança cristã não depende de reformas terrenas, mas de uma realidade celestial já iniciada. Um reino que jamais vai ser abalado, que não pode ser abalado. Permita-me citar Tim Keller mais uma vez, quando ele diz que o Evangelho destrói tanto o pessimismo quanto o otimismo ingênuo. Ele destrói o pessimismo porque Cristo ressuscitou e destrói o otimismo ingênuo porque, apesar disso, o mundo ainda geme sob o pecado. A esperança cristã vive entre esses dois extremos, os pés na terra, mas o coração no céu. Não sei se você já passou por essa experiência que deve ser terrível, de ficar preso em um elevador. E ficar preso em um elevador entre dois andares. Você está lá preso. Você percebe que qualquer tipo de discussão sobre o que levou aquele elevador parar não tem poder nenhum de te tirar de lá de dentro? Você pode discutir de tudo, estrutura, ventilação, mas nada disso vai te tirar dali. O verdadeiro problema da humanidade não é horizontal, é vertical. Tem sim desdobramentos horizontais. A libertação precisa vir de cima. Essa é a lógica do Evangelho. Nenhum sistema humano conserta o elevador.
Precisamos de um Deus que desça. E ele desceu e venceu a morte. A ressurreição é o fim de todo o messianismo político, ideológico, terreno. A ressurreição afirma que o verdadeiro rei já chegou. E o seu verdadeiro reinado já está sendo estabelecido, não por força, não pelo voto, mas pelo poder de um trono. Pelo poder de um túmulo vazio. Quando nós esquecemos isso, quando nós esquecemos que o reino de Deus já está sendo estabelecido e qualquer reino desse mundo, qualquer sistema desse mundo é frágil, ilusório, a nossa alma ela vai se agitar. Vamos começar a temer demasiadamente em relação ao futuro. Passamos a idolatrar líderes. Depositamos esperança em causas passageiras. E a gente coloca nisso tudo um peso de uma eternidade que só o nosso Deus pode carregar. Mas quando nós lembramos disso, nos lembramos da ressurreição, nos lembramos que esse reino eterno, que não pode ser abalado, já está sendo estabelecido, nós encontramos paz. Nós podemos agir no mundo sem fazer dele o nosso Deus. Podemos trabalhar, votar, lutar por justiça, sem perder o descanso que temos em Cristo. A esperança cristã, ela não nos afasta do mundo. Ela nos livra da ilusão que o mundo pode nos salvar. E é por isso que o túmulo vazio garante para mim e para você muito mais do que apenas vida após a morte. Nos garante uma vida diferente antes da morte. Uma vida de esperança, de contentamento, de satisfação em Deus. De forma que eu e você podemos viver com coragem e também com serenidade. Porque a pior coisa que poderia nos acontecer, que é morrer, já foi vencida por Jesus. Por isso, nenhuma perda para aqueles que receberam o Evangelho, que foram alcançados pela graça de Deus. Nenhuma perda é o fim, nenhum fracasso é definitivo, nenhuma morte é irreversível para quem está em Cristo. A cruz mostra o amor planejado de Deus. A ressurreição mostra o poder cumprido de Deus. E juntos, amor e poder, ambos, nos libertam da escravidão das esperanças frágeis que esse mundo tenta nos oferecer. Se Deus cumpriu sua maior promessa, que foi vencer a morte, então eu e você podemos descansar. Se Ele cumpriu as suas maiores promessas, Ele também cumprirá as menores. A ressurreição é a assinatura divina embaixo de cada palavra prometida. Ela nos recorda que o verdadeiro rei já reina e que a nossa esperança nunca mais será provisória. A ressurreição também nos ensina a viver com esperança em meio a esse mundo provisório. O túmulo vazio é a prova de que tudo que o homem constrói, ele vai se desgastar. Mas aquilo que Deus cumpre, permanece. Reinos caem, economias mudam, mas a fidelidade de Deus não expira. E é por isso que a fé cristã é mais do que crença, é um descanso. Se Cristo ressuscitou, então nada está realmente perdido. Nenhum fracasso é o final. Nenhuma perda é definitiva. Nenhuma lágrima é desperdiçada. A ressurreição é o lembrete de que a fidelidade de Deus sempre vence o tempo, o pecado e a morte.
Por isso nós vivemos e servimos com um coração livre da ansiedade. A ansiedade que vem de esperar demais desse mundo. Nós trabalhamos, contribuímos e servimos, não para tentar garantir um futuro, mas porque nós já temos um futuro garantido por Cristo. O mesmo Deus que cumpriu a sua promessa em Jesus, continua cumprindo a sua obra em nós. Isso nos chama a viver em gratidão, viver em generosidade, viver em comunhão, que todos esses são sinais visíveis de um coração que confia no Deus que cumpre tudo aquilo que Ele promete. Será que nós vivemos assim? Com gratidão, com generosidade e com comunhão? Porque se recebemos a Cristo, se cremos na ressurreição, essa crença não é uma crença vazia, mas molda a nossa forma de viver. Dá para nós um novo sentido e nos faz viver em esperança. Amém? Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Nós vamos orar nesse momento. As crianças vão retornar, exceto que você tenha filhos no berçário. Você não precisa ir lá, os diáconos vão lá ajudar a trazer as crianças. Porque esse é o segundo domingo do mês, é o domingo em que nós ceamos. E nós vamos nessa noite cear em resposta à mensagem do Evangelho. Mas antes disso eu gostaria de orar com você. Feche seus olhos, vamos orar. Deus Santo, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelo poder, pelo teu amor expresso na cruz, mas pelo teu poder expresso na ressurreição do teu Filho. Obrigado, Senhor Deus, porque a certeza de que o Senhor já venceu o maior de nossos problemas, que é a morte. Nós podemos descansar na certeza de que o Senhor cuidará de todas as outras coisas. Que problema nenhum, adversidade nenhuma é maior do que aquilo que o Senhor já nos deu, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Que essa certeza nos faça a viver de uma forma diferente, nos livrar da ansiedade de esperar demais desse mundo caído. Possamos sim testemunhar uma fé viva, que preza pela justiça, pela paz, pela santidade, mas tudo isso em resposta a uma transformação que o Senhor já produziu em nós. Por isso nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados. Nos ajude, Senhor Deus, a sermos mais confiantes no Senhor. Nos ensina, Senhor Deus, a confiar menos em nós mesmos e a depender menos, a esperar menos desse mundo. Se há pessoas que entraram aqui ansiosos, que ainda não conheciam a mensagem do teu Evangelho, pessoas onde o centro orientador da sua vida ainda era o eu soberano, que eles possam encontrar em Cristo o centro, a identidade para a sua vida. Que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes e transformar, fazer a sua obra na vida dessas pessoas aqui. E que o Senhor continue trabalhando também em nós, para que possamos testemunhar desse Evangelho. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém.